Olá, hoje nós vamos tratar de registro de imagens no Envy. Para isso eu tenho duas cenas, uma está registrada e a outra não. As duas da mesma área, em datas diferentes, coletadas por aeronaves remotamente tripuladas, porém em horários diferentes, então é possível ver também a variação da sombra nessas imagens. E aí vocês conseguem ver a diferença entre uma e outra. Para isso, nós vamos em Geometric Correction, Registration, e em seguida, nós vamos na ferramenta Registration Image to Image. Aí nós precisamos selecionar a imagem base. A imagem base é a nossa referência, aquela que está registrada. Nós vamos selecionar uma banda dessa imagem. Em seguida, ele pede qual é a imagem warp, qual é a imagem que eu quero registrar. Vou selecionar a imagem, depois vou selecionar a mesma banda. Aí, nós vamos para essa ferramenta que fala de um registro automático, porém, não é um registro muito automático assim, tem ali a quantidade de bandas, roda uma procura de pontos homólogos, mas quando a gente vai observar esses pontos homólogos, eles estão bem distantes da realidade. Inclusive, nós podemos ver ali o erro médio quadrático R de 17,7 pixels. Isso é uma coisa absurda. Nós precisamos que essas imagens não tenham 17 pixels de diferença entre o casamento de uma imagem e de outra imagem. Então, nós vamos analisar os pontos, aqueles que tenham os maiores erros médios quadráticos precisam ser deletados e nós precisamos coletar novos pontos. Então, esse registro não é o registro automático, ele é o registro manual. Então, nós vamos coletar pontos homólogos. Então, depois de deletar os pontos que têm os maiores erros, nós vamos buscar pontos nas duas imagens que representam a mesma área que eu estou fazendo aqui, e então marcar exatamente o mesmo lugar na imagem. E nisso, após a seleção desse local, estou aqui encontrando o cantinho certinho, vou nas duas imagens. E aí agora eu posso ir lá na imagem de cima, no Ground Control Points, e clicar em ADD para adicionar esse ponto. E aí aparece ali ó, o erro médio quadrático daquele ponto. Então ainda está um erro alto. Porém, a gente precisa entender que esse erro ele é decorrente de todos os pontos presentes na imagem. Isso não é apenas daquele ponto, mas é daquele ponto em referência a tudo que está marcado como pontos homólogos. Então, a gente precisa corrigir o todo, porque esse registro automático ele não é bom. Então, nós vamos coletar mais pontos e também vamos deletar os pontos que não estão bons. Um detalhe importante é que nós precisamos de pontos em toda a área da imagem. Se a gente coletar pontos em apenas uma área da imagem, a outra área vai ter uma distorção, um erro muito grande. Então, para isso, nós precisamos coletar em todas as áreas. E o ideal é que esse erro médio quadrático vá baixando, conforme a gente vai coletando mais pontos. E o ideal é que ele seja inferior a 1 pixel. Às vezes é muito difícil chegar nesse valor inferior a 1 pixel, mas nunca mais do que 2 pixels, porque você tem que imaginar que as duas imagens elas estarão casadas com esse erro. Então, no momento, está com um erro de 21 pixels. Então, não é possível fazer um registro e esse resultado ser bom
com esse erro médio quadrático. Então, nós vamos coletando pontos, retirando os pontos de maiores erros e inserindo novos pontos com a maior precisão possível, a fim de baixar esse erro médio quadrático para, por fim, realizar o registro. Esse processo de registro ele tem que ser realizado com muito cuidado. Nós precisamos pegar os pontos homólogos com a maior precisão possível, considerando que às vezes as imagens, como nesse caso, possuem resoluções espaciais diferentes, às vezes resoluções espectrais diferentes. Aqui eu tenho a minha tabela no momento com 11 pontos, eu vou acelerar o vídeo, porque esse processo é um processo demorado, e aí vou coletar novos pontos, repetir todo esse processo, deletar os pontos de maior erro médio quadrático, inserir novos pontos com a maior precisão possível para que a gente possa diminuir esse erro médio quadrático para no máximo 2 pixels. De 1.2, vejo os erros médios quadráticos dos pontos sempre inferior a 2 pixels. Coletei 14 pontos para minha área de estudo. Com erro ali de 1.2. Agora, nesse momento, eu preciso salvar esses pontos. Então, eu vou em File, Save, Ground Control Points. Vou encontrar minha pasta e vou chamar meu arquivo de pontos e vou salvar. Agora, eu já posso realizar o meu registro. Para isso, eu vou em Options, Warp File. E aí, eu vou ter que informar qual é o arquivo que eu quero registrar. Qual é o grau do polinômio que eu vou usar. Quanto maior o grau do polinômio, maior o número de pontos de controle eu preciso ter. Como eu tenho poucos pontos, vou deixar um polinômio de grau 1, vou salvar o arquivo como registro manual. Ok. Pronto, o registro foi finalizado. Posso fechar todas essas caixinhas auxiliares. Voltar para minha tela do Envy, onde agora eu tenho ali também um arquivo chamado registro manual. Vou mudar a composição colorida para ficar igual a das outras imagens. Vou deixar só a que está na mesma composição para que a gente possa visualizar as três. E agora eu estou visualizando a diferença entre a imagem que eu registrei e a imagem que foi registrada. Então, entre a minha antes do registro e depois do registro. Agora eu vou comparar o resultado do meu registro com a minha referência. Então, a imagem referência, que era a base, e a imagem resultado do meu
processamento. Vocês percebam que muda muita coisa relacionado à sombra, mas não tanto à posição dos objetos. Vamos comparar antes e depois do registro. Então, agora a imagem errada, né, que a gente quis corrigir, junto com a imagem base. Então, a gente percebe essa posição diferente das coisas. Agora, a imagem resultado do registro com a imagem base. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.